Resultado do jogo de ontem entre Palestino e Milionários põe mais pimenta no grupo do Flamengo. E, para ficar ainda mais tenso, Conmebol muda o estádio do confronto entre Palestino e Mengão. Ou seja, ufa! Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho, papum. E deu. E deu mesmo, hoje tá cheio de coisa. Vamos correr? Bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, galera, antes de começar de verdade com notícias, eu vou trazer notícias que foram notícias, mas não é notícias. Entendeu? Não, é isso. Bora Mas lá. é isso. Vamos lá. Seguinte, tá circulando por aí que o Flamengo está em contato com o empresário de Michael, buscando a possibilidade de repatriar o jogador. Como de onde saiu a informação? Para mim não foi muito seguro. Eu prefiro somente comentar o que está rolando e deixar os fatos falarem por si. Qualquer coisa de novidade a gente traz para vocês. Beleza? Uma outra coisa também que chamou a atenção ontem foi uma entrevista que Zico deu à Sport TV. Muitos por aí estão falando que o Zico criticou o Tite. Pegaram 5 segundos de entrevista numa duração total de 1 minuto. É muito fácil falar realmente as coisas, querendo inclusive criar burburinhos e tumultos dentro de um clube ou qualquer entidade, seja ela qual for. Isso se transforma nisso. Ele, na verdade, falou sobre as dificuldades de jogar na altitude, sim. Falou que o domínio de bola é horroroso, até comentou o exemplo de que bateu um escanteio, a bola era para ir na pequena área, ela foi na baliza de escanteio. E também um lance do Rossi, que bateu um tiro de meta e quase fez gol direto do gol dele para o gol do adversário. Realmente, aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer, É né? muito difícil. Fora isso, também contestou não ter sido feitas 5 alterações. Mas ali ele não estava falando como o Zico jogador, ele estava falando como o Zico torcedor. As coisas têm que ser diferenciadas, vamos tomar cuidado com isso, viu, amigos? Para mim não foi nenhuma crítica, né? A hora que ele falou sobre as 5 substituições. Ele deu a opinião dele. Eu tenho certeza que ele, se ele pudesse, ele falaria, ó, se eu tivesse lá, eu trocaria todo mundo se eu pudesse. Como todos nós temos opiniões e expressamos elas, Tiraria 11 e colocaria 11. Bem isso. E seguindo de notícias, galera, tá circulando no Uruguai, inclusive por intermédio do jornalista Matias Torres, que o Flamengo está monitorando o jogador Luciano Rodrigues. O menino tem 20 anos, é uma revelação, adivinha de quem? Do Liverpool do Uruguai. Esse time tá na vida do Mengão, hein? De La Cruz saiu de lá, lembra disso? Ai. Então, galera, hoje o Transfer Market avalia esse jogador em mais ou menos 3,5 milhões de euros. Com que intuito ele chegaria caso o Flamengo efetivasse a negociação? Ele é um ponta aberto para o lado direito. Seria mais ou menos ali na posição do Luiz Araújo. Ou seja, poderia rolar um reveza. Fora Flamengo, Palmeiras, Vasco da Gama também se interessam no atleta. Que acham? Vale a pena? É uma boa investida? O único problema aí é o Palmeiras. O Vasco nem cheira nem fede. Seguindo com as notícias. Bom, galera, seguindo com as notícias, o jogo da volta entre Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil no dia 22 de maio está causando polêmica em relação ao valor dos ingressos. Ontem o Carlos trouxe aqui a informação, né, passando para vocês os valores que estão sendo cobrados. Bom, e isso causou uma revolta na torcida rubro-negra, sim.
Por conta disso, o Procon do Amazonas notificou o clube por conta desses preços abusivos. Além do Procon, a Comissão de Defesa do Consumidor do Amazonas também notificou o clube, solicitando esclarecimentos sobre os preços adotados para esse jogo. Os ingressos começaram a ser vendidos, amigos, na terça-feira, dia 22, com valores de 150 a meia a R$ 1.500. No entanto, o Amazonas usa como argumento de defesa que os preços são parecidos com o praticado pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Vocês devem se lembrar que no dia 17 de janeiro, o Flamengo foi até a Arena da Amazônia, onde enfrentou o Audax e ganhou por 4-0. Naquele jogo, os ingressos foram comercializados por R$ 150 até R$ 600. No fim, vão ter que pagar o valor. Vamos aguardar e ver o que vai sair dessa história. Seguindo com as notícias, galera, a CBF tá pisando na bola com os clubes brasileiros. De novo, né? De novo. Se tratasse de Copa do Brasil, pro lado deles, tudo certo. Mas o assunto agora é dinheiro. A Conmebol já fez o repasse referente à primeira fase, até então, a participação dos grupos nesse momento, e sempre é passado para entidade. Aqui no Brasil, quem recebe a grana é a CBF, que tem que fazer o repasse aos clubes participantes da competição. Para os amigos terem mais ou menos a noção de como funciona isso, primeira fase Libertadores, $400 mil, mais 330 mil por vitória. Isso eu estou falando em Copa Libertadores. As dificuldades dos clubes já começam a aparecer. A gente sabe da saúde financeira do Mengão, mas tem outros clubes que estão disputando o torneio que talvez não tenham a mesma flexibilidade financeira que o Flamengo para estar trabalhando com as viagens, logística e os custos que são apresentados para disputar os torneios. O senhor Valdecir Souza, responsável pelo departamento financeiro da CBF, nem atender telefone nos últimos dias tem atendido. E, por enquanto, nenhum clube do Brasil recebeu os valores que tem direito a estas competições. Ô, CBF, vamos pagar quem deve? Ai, hein? Bom, galera, seguindo com as notícias, uma das grandes promessas da base do Flamengo nos últimos anos, Daniel Cabral, está fora dos gramados desde outubro de 2022 por conta de uma grave lesão multiligamentar no joelho. Quem aí se lembra dele? Acho que todo mundo, né? O garoto eu acho que sim. Bom de bola. No entanto, amigos, o volante de 21 anos tem dado passos importantes na recuperação e vive a expectativa de retornar em breve. Daniel Cabral está na fase de transição e tem intercalado a fisioterapia com trabalhos em campo. E a expectativa é que o jovem fique à disposição em breve. Antes da lesão do garoto, ele era considerado uma das grandes joias do Flamengo. Na época, Dorival Júnior era o técnico do clube e enxergava o garoto como um possível nome para figurar o elenco profissional nas próximas temporadas. Bom, o Cabral tem contrato com o Flamengo até outubro de 2025. Quem sabe aí com o seu retorno a gente não ganhe um reforço caseiro para o elenco do Tite. E nós estamos precisando, Daniel, me recordo, ele é um meio-campo que até faixa de capitão nas divisões de base ele utilizava, passou por seleções de base do Brasil e é interessante o menino, um futebol realmente bastante convincente e um líder dentro de campo. Tomara que retorne, que dê certo no Flamengo, afinal de contas, nós precisamos de jogadores e o Daniel tem características interessantes. Seguindo com as notícias, galera, ontem a Conmebol soltou a seguinte informação: Palestino e Flamengo não será nos arredores de Santiago do Chile. Eles colocaram o jogo a 500 quilômetros de distância da capital chilena, ao lado do Oceano Pacífico. Coquimbo tem aeroporto próprio, o estádio
chamado de Francisco Sanches Rumoroso, tem capacidade para 18 mil pessoas. A logística, segundo a Conmebol, para a chegada do Flamengo é interessante. Seria um voo direto. Por que das mudanças? Simples. Eles avaliaram os dois estádios, inclusive que o Palestino já jogou pela Libertadores e, no entendimento da Conmebol, não tem condições para a prática do futebol. Aliás, é um detalhe que a gente vem observando em vários estádios que estão sendo disputados torneios. Ontem mesmo, o Fluminense jogou num estádio que o gramado era todo maquiado, quando começou a partida era tufo de grama voando para tudo quanto era lado, um pasto. Assim sendo, o jogo do Mengão contra o Palestino será em Coquimbo. Anotem isso, galera. Bom, e já que estamos falando de Libertadores, ontem, fechando a terceira rodada do Grupo E, o Palestino superou o Milionários por 3-1 no Chile. Sendo assim, amigos, a situação do grupo está da seguinte forma. Em primeiro, o Bolívar com 9 pontos. Em segundo, está o Mengão com 4 pontos. Em terceiro, o Palestino com 3 pontos. E agora, o lanterna do grupo é o Milionários com 1 ponto. O que trouxe de positivo essa vitória do Palestino ontem? Coloca pimenta no grupo. Porque esse jogo entre Milionários e Bolívar vai ser uma verdadeira batalha. Os caras, se perderem, estão fora. Então, acabou sendo interessante para nós essa vitória do Palestino. E o Mengão tem que ir até o Chile e fazer o dever de casa, hein? E mais uma prova de que aqueles 4-0 do Bolívar não foi uma lógica, e sim um percalço. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.